Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? É uma alegria reencontrar-nos, estarmos reunidos aqui, sabendo que Deus está no meio do povo, em meio de nós, fazendo obras poderosas. Hoje, no meio-dia, estamos almoçando com os líderes de jovens e trocando algumas ideias. E eu tenho percebido como Deus tem sido fiel com a gente. E como Deus está se derramando de uma forma poderosa em meio da igreja. Espero que você não perca essa oportunidade. Não deixe passar essa graça que está sendo derramada nessa comunidade, em nossas vidas. Entre em esse processo também de búsqueda, de se postrar, de se humilhar, de se arrepender desses pecados, de se entregar plenamente a Cristo e deixe que Ele transforme sua vida e através de sua vida você pode ser um agente que transforma esta comunidade e esta sociedade também. Amém? Então, queridos, nós estamos caminhando no Evangelho de João e alguns domingos. E domingo passado nós falamos sobre o capítulo 8 do Evangelho de João. Domingo de atrás, faz 3 domingos atrás, aliás, né? Sobre a história da mulher que foi pega em adultério. E nós mencionamos que a festa dos tabernáculos tinha acabado. E após a festa dos tabernáculos, vamos a pensar assim, que dia domingo acabou a festa dos tabernáculos. Segunda-feira de manhã, cedinho, depois de Jesus ter orado, voltou para o templo. Ficou sentado lá no pátio das mulheres, que chamavam no pátio do templo, do lado do cofre, onde se arrecadavam os recursos, e ele começou a ensinar naquele lugar ao povo que estava lá de manhã cedo. E aí trouxeram aquela mulher e teve toda aquela situação que nós já conversamos anteriormente. Jesus continua no pátio do templo agora ensinando. Aqueles acusadores daquela mulher tinham passado. E Jesus continua ensinando. E no capítulo 8, há promessas poderosas, maravilhosas, que nós vamos a encontrar. Só que nesta noite eu não quero me alongar, nós temos ainda que celebrar a Santa Ceia, e também não quero passar por acima assim, os textos e não aproveitar alguma coisa. Nesta noite eu quero falar sobre libertos por Cristo ou escravizados pelo pecado. Mas antes de falar isso, só para deixar um pano de fundo, só para lembrar algumas situações que estão acontecendo, para não chegar muito de cara no texto mesmo, eu queria que nós refletíssemos rapidamente sobre alguns textos que vou mencionar esta noite. O capítulo 8, do verso 12 ao verso 20, depois daquele fato da mulher ter sido liberada, perdoada e tudo mais, do verso 12 ao verso 9, Jesus vai começar a identificar-se diante do povo e diante dos sacerdotes. E em esses versículos ele se identifica como a luz do mundo. E Jesus foi foi um ser impressionante em sua capacidade de pegar os recursos para poder expressar aquilo que ele queria colocar para o povo. E Jesus aproveitou que esse primeiro dia, depois da festa dos tabernáculos, de 7 dias de festa, tinham se apagado os candelabros. Os judeus tinham feito uns candelabros que deixavam no pátio do templo, e esses candelabros eram acesos durante a festa. Esses candelabros lembravam a coluna de fogo que os acompanhava no deserto, mas também iluminava a noite toda para que eles continuem a festividade. Mas isso acontecia só nesses 7 dias. Então, essa luz, dizem alguns historiadores, essa iluminação que acontecia por causa dos candelabros, dizem alguns historiadores que ela alcançava a iluminar a cidade toda. E quando Jesus está falando, os candelabros estavam apagados. Já não tinha mais luz dos candelabros. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se até então aquela luz dos candelabros iluminava durante 7 dias aqui o povo, eu sou a luz que nunca mais apaga. Eu sou a luz que não só não se apaga, senão que ela ilumina o mundo todo. Então, irmãos, essa é essa luz que ilumina a sua vida e minha vida também.
se é que você tem o aceitado. A partir do verso 23 ao versículo 30, Jesus vai se identificar novamente, agora não mais como a luz, mas ele vai se identificar como eu sou. E essa forma de identificar-se como eu sou era uma afronta para os judeus, era uma heresia para os judeus. Ninguém podia se identificar como Deus, só Deus podia identificar, mas Jesus estava dizendo, eu sou o Criador do universo, eu sou a palavra encarnada, eu sou o Deus eterno, eu sou quem encontrei com Moisés lá no meio do mato, eu sou o Deus de vocês. Mas esses camaradas não podiam entender nem aceitar que um filho de um carpinteiro seja Deus. Mesmo eles tendo acesso às Escrituras e às profecias a respeito de Jesus Cristo, eles não tinham a mínima condição de reconhecê-lo como Deus, porque eles estavam cegos. É então que, depois desta apresentação de Jesus como Deus, nós vamos chegar a um ponto desta exposição da palavra de Jesus, que é tremendo, que tem nos abençoado e tem abençoado a igreja como um todo, não é? E o tema a seguir, ele vai abordar a liberdade. E liberdade, gente, tem sido um anseio de todos os homens ao longo da história. Todo ser humano sempre tem desejado ser livre de alguma coisa. Ser livre dos vícios, ser livre das dívidas, ser livre daquilo que não gosta, muitos ser livres de suas mulheres, muitas mulheres serem livres de seus maridos, não é? E o ser humano tem lutado ao longo da história por encontrar liberdade. Liberdade é algo que os escravizava. E muitos lutam e lutaram ainda por esse tipo de liberdade, e muitos lutam e vão até a morte por encontrar essa liberdade. No entanto, nunca acreditou tê-la. Nunca encontrou plenamente essa liberdade do ser humano. Por quê? Por que será? Porque a liberdade que o ser humano precisa não é apenas uma liberdade em termos de economia, não é apenas uma liberdade em termos de política, não é apenas uma liberdade em termos de moralidade, não é apenas uma liberdade em termos de ideologia. O ser humano precisa de uma liberdade espiritual. E isso é o que Jesus vai explanar agora, a continuação, neste texto. E nós vamos ver algumas características daqueles que alcançam essa liberdade nele e daqueles que continuam vivendo como escravos do pecado. Então, primeira coisa, abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 8, versos 31 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse a todos os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Incline seu rosto, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, louvamos teu nome. Nós te agradecemos porque, de fato, Senhor, quando nós nada éramos, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Tu, em Tua graça e em Tua misericórdia, estendiste Tua mão para nos trazer para a vida. E, através de Teu sangue, nos abriste um novo caminho vivo de comunhão contigo. Somos gratos a Ti por isso.
Peço, Senhor, que nesta noite Tu possas falar a nossos corações, que a chama de Teu Espírito possa ser acesa em nossas vidas. Senhor, que o sopro de Teu Espírito possa chegar a cada coração, a cada um de nós, e que, Senhor, possa reavivar o fogo em nossas vidas nesta noite. Pai, que esta comunidade possa ser cheia de Teu Espírito, que cada irmão aqui, Pai, possa sair daqui cheio de Tua presença, Pai. Que Tu possa derramar de Teus dons, de Tua graça, de Tua misericórdia sobre cada um de nós. E que Tua palavra produza, Senhor, frutos de liberdade, frutos de glorificação de Teu nome. Ah, Senhor, em nome de Jesus, faça um milagre nesta noite em nossas vidas, enquanto Tua palavra é exposta, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Então, queridos, uma primeira coisa que nós vamos saber aqui, lembrem-se que, bem após de Jesus se identificar tanto como a luz do mundo, e como o próprio Deus diante do povo, muitos não acreditaram, porém alguns creram. Então esta palavra foi dirigida àqueles que creram. Eu queria que nós vejamos este texto primeiro. Primeiro, quais são as características daqueles que são discípulos livres? Então, disse Jesus, diz aos que creram nele: se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Primeira coisa que nós precisamos para encontrar uma verdadeira liberdade, para alcançar a liberdade espiritual que todos nós almejamos, primeiro aspecto em nossas vidas é crer nele. Então Jesus diz a quem? Aqueles que creram nele. Como nós falamos um momento antes, Jesus disse: eu sou Deus, eu sou a luz do mundo. Muitas pessoas acreditaram nisso, muitas pessoas aceitaram isso, tomaram posse daquela palavra em suas vidas, se entregaram. E diante dessas declarações, que alguns tinham crido nele, é que Jesus se dirige a estas pessoas, mostrando assim que para ser livre, o primeiro passo a ser dado é ter fé em Cristo. Não há como ter vida livre, sermos livres da escravidão do pecado, quando nós não cremos plenamente em Jesus. E isso muitas vezes se demonstra em coisas básicas em nossas vidas. O pastor Clemente estava falando aqui, como estão nossas finanças. Muitas vezes nem nossas finanças nós confiamos nas mãos de Deus. Nem nossa vida econômica confiamos nas mãos de Deus. Por quê? Porque nossa credibilidade está limitada muitas vezes. Nós ainda cremos que nós somos o centro, que nós somos o potencial para resolver todos esses problemas, que nós temos as chaves da solução das coisas. Nós muitas vezes nem oramos para o que nós vamos a fazer no dia. Levantamos da cama e dizemos: obrigado porque estamos vivos, mas eu vou fazer meu trabalho, vou fazer minhas coisas, sem nem sequer consultar a Deus a respeito dessas situações. Por quê? Porque nós não cremos. Cremos em nós mesmos, cremos em nossa capacidade apenas. Pronto, acabou. Então, irmão, acreditar que Ele é Deus é o passo fundamental para sermos livres em todas as áreas de nossa vida. Assim, nós alcançaremos salvação. Uma coisa fica clara, é que sem fé, sem credibilidade em Deus, não há promessa para nossas vidas. A promessa é dada para aquele que crê plenamente em Deus. Então, segunda coisa aqui, é permanecer e obedecer a sua palavra. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Segunda característica do discípulo é que ele permanece, continua, é constante no aprendizado da palavra, mas não somente no aprendizado intelectual, de conhecer a letra, de conhecer de onde que está, não está, sino de aplicar essa palavra na sua vida. Se vocês continuarem, se vocês permanecerem, se vocês continuarem obedecendo os meus mandamentos, então, de fato, vocês serão meus discípulos. Essas palavras são uma advertência para aqueles que criam, ou que creram naquela oportunidade, e são uma advertência para nós também que cremos. Se continuarem a crer, se permanecerem na palavra. Discípulos não apenas são crentes,
Aliás, crentes são todos aqueles que creem em alguma coisa. Creem em Buda, creem em Allah, creem em não sei quem, creem em não sei quanto, creem na galinha, creem no coelho, creem em todas as coisas. Eles são crentes. Cada um tem sua crença. Não é? Mas aqui Jesus está fazendo uma diferenciação entre quem é crente e quem é discípulo. E crente é aquele que crê. O diabo também é crente. Você sabia? O livro de Tiago, no capítulo 2, verso 19, diz que os demônios e o diabo também crê. Porém, há uma diferença entre os que creem e os discípulos. Entre os crentes e os discípulos. Os crentes não obedecem. O diabo não obedece. Ele toma suas decisões por sua conta, entre aspas, né? Mesmo que ele está debaixo do governo de Deus. Mesmo assim. Porém, é claramente mostrado uma rebelião no coração de Satanás. E mais adiante nós vamos ver que Jesus diz assim: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo é um mentiroso, um enganador, um desobediente. Então essa palavra vem para a gente também. Então, nós como discípulos de Cristo precisamos permanecer, precisamos continuar, precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra e aplicar esse conhecimento às nossas vidas. Aqui está claramente estabelecido a diferença entre o discípulo e o crente. Esta atitude de permanecer, de continuar, de buscar na palavra, é uma atitude dinâmica que traz e que tem como objetivo, aliás, o crescimento espiritual da gente. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, disse assim: deste modo, todos nós chegaremos a ser na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Esse é o desafio. Isso é o que Jesus estava falando para aqueles que creram naquele dia. Que legal, vocês creram, beleza. Agora vocês têm que permanecer no ensino da palavra. Vocês têm que se aprofundar na palavra. Vocês têm que continuar caminhando no estudo da palavra. Vocês têm que assimilar essa palavra e aplicar à sua vida. A cada dia. Essa palavra tem que transformar a sua realidade a cada momento. Até que nós alcancemos a maturidade e a altura espiritual de Cristo. Esse é o desafio que Deus nos tem dado, de alcançar uma maturidade e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então, permanecer ou continuar firmado na palavra implica em algumas coisas aqui, em 4 coisas, tá? Implica ler, meditar, estudar nas Sagradas Escrituras, respeitar, ou ter temor, reverência da palavra, someter-nos a ela, obedecer a Deus, obedecer à palavra. E implica também em um novo estilo de vida. Quando você se depara com a palavra de Deus e você encontra e diz assim: se você antes era um ladrão, agora pare, não roube mais, trabalhe com suas mãos e reparta aquilo que tem. Agora, se você não fizer isso e você continuar sendo um ladrão, então você não está aplicando a vida, você é um crente. Tão similar ao diabo ou ao capeta. Mas se essa palavra mexeu com a tua vida e você parou para pensar: peraí, o que eu estou fazendo? Aquilo que estava fazendo está errado, a palavra me está mostrando que está errado, então eu vou tomar um posicionamento diferente. Eu não vou mentir mais, não vou roubar mais, não vou fazer mais aquelas coisas que são contra aquele ensinamento que Deus me está dando através de sua palavra. Então esse é um novo estilo de vida. A tua vida, a minha vida, nossas vidas, em nossa individualidade, em nossa coletividade, em nossa comunidade, vão sendo transformadas gradativamente, até alcançar maturidade. Terceira coisa, conhecer a verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os fará livres. O que é verdade? O que é verdade? Eu encontrei uma definição assim simples e achei muito legal, boa, a respeito da verdade no dicionário online. Eu coloquei aqui,
Eu encontrei várias definições, o dicionário Aurélio tem um monte de definições, mas esta definição é bem interessante. Diz assim, verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro e essa ausência da mentira. Então, nesta questão, neste quesito, assim, eu poderia dizer que a verdade não são apenas princípios morais ou conceitos filosóficos. Temos que entender que o ser humano, desde o momento em que foi enganado por o diabo, ele perdeu toda a referência e todo vínculo com a verdade. Ele se desconectou da verdade. E ele se conectou à mentira, que era o diabo. Não é? Então, conhecer a verdade se fez uma necessidade fundamental do ser humano, porque há uma necessidade no coração do homem. E ele procurou e procura por vários meios, mas não encontra. Nem vai encontrar por sua própria força e decisão. Não vai encontrar. Mas é por isso que a verdade, na incapacidade do homem de encontrá-la, a verdade teve que se tornar carne. Se fazer carne, se revelar a nós. Porque nós, por nosso próprio caminho, nunca encontraríamos a verdade. Há várias referências do ser humano nos inícios, tentando voltar para a comunhão com Deus. Não é? E eles criaram a Torre de Babel, e não sei o que, e não sei quanto, e começaram a fazer, e Deus viu, pô, esses caras estão tentando por suas forças, mas não vamos acabar aqui com esse negócio. Não vão ter acesso a isso. Porque não era por conta própria que você conhecia a verdade. A verdade, ela teria que ser revelada para nós. E ela foi revelada para nós em Cristo Jesus. Então, é por isso que a verdade, ela se fez carne uma vez, e nasceu de uma mulher, e se tornou um ser humano como nós, para logo se revelar como o Deus e a verdade para nossas vidas. Então, conhecer a verdade, de fato, é conhecer a Cristo. E esse é o fato que faz daquele que é um escravo do pecado, de Satanás, um ser humano livre. Quando Cristo se revela em nossas vidas, algo poderoso acontece. As correntes que nos escravizaram desde que nós vimos ao mundo. Né? A Bíblia diz que nós já nascemos mortos em quê? Em nossos delitos e pecados. Escravos, nascidos escravos. Não nascemos livres. Não tivemos a oportunidade, nasci, agora vou escolher se vou para a direita ou para a esquerda. Não, eu nasci morto em meus delitos e pecados. Isso é o que a Bíblia diz. E Cristo veio e se revelou justamente para trazer liberdade àqueles que nasceram escravos. E em esse desafio, ele se manifestou e se apresentou. Agora, essa liberdade prometida por Jesus está condicionada às implicações antes mencionadas. Não é? Essa liberdade está condicionada a isso, a crer, a obedecer seus mandamentos e a conhecer a verdade. A ter esse relacionamento com a verdade. E tudo isso, irmãos, é gradativo, é um processo gradativo em sua caminhada. Você crê, você começa a estudar a Bíblia, você não crê que já sabe a Bíblia e já conhece a Jesus. Não, é um processo gradativo, de passo após passo, caminhada atrás caminhada, e você vai adquirindo conhecimento, vai lendo a Bíblia, e você vai, puxa, peraí, eu estava fazendo errado. Como que esse negócio em minha vida tem que mudar, não pode ser mais mentiroso, peraí. Você não conhece isso no mesmo dia que você conheceu a Jesus, no mesmo dia que você creu em Jesus. É um passo, é uma caminhada, é um descobrir, é um assimilar, é um mastigar a palavra. Por isso Deus sempre orientou ao povo, medite dia e noite na palavra. Porque quando você mastica, rumina, medita na palavra, essa palavra vai se internalizando e essa palavra vai transformando a sua e a minha vida. Amém? Então, beleza. Vamos para frente. Quais são as características dos escravos? Versículo del 33 ao 35 diz assim: eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficamos livres? Que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. E o escravo não fica
sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. A escravidão tem levado a limites extremos na tentativa de resolvê-la. É claro que todas essas tentativas são inúteis. Então, muitos escravos partem para situações ou decisões extremas, como o suicídio, em busca de liberdade. Eu estava lendo uma estadística, faz uns meses atrás, o nível de suicídio aqui nesta região tem crescido quase 40% em 10 anos. Quase 40%. E esse índice de suicídio cresceu mais entre os adolescentes jovens. E sabe qual é a situação de suicídio? A pessoa não consegue resolver seu problema. É escravo de um problema. Está preso a uma situação. Não sabe como se vai livrar das drogas. Não consegue mais viver sem elas. Não quer mais, mas não sabe mais como se livrar. E a única forma que ele encontra para se livrar, ser livre, é morrer. O pai de família fez um empréstamo no banco, não consegue pagar. Tiraram todas as coisas do cara. E a única forma que ele consegue de ser livre dessa dívida é morrendo. É tirando sua vida. É tirando sua vida. Achando que isso vai levar eles à liberdade. Vocês já ouviram esses comentários? Ali, puxa, eu não quero morrer, para que minha família fique feliz, para que não haja mais dívida, não sei o quê, vou morrer porque não quero mais, não suporto mais esta situação. Se morro, eu vou acabar todo esse problema, tal. Mas não é assim. Os problemas vão continuar com aqueles que seguiram. E o problema vai ir com esse camarada até o fundo do inferno. Então o desafio, gente, é que o pecado nos escraviza. E enquanto nós não somos alcançados por Cristo, enquanto nós não nos entregamos a Cristo, nós vivemos sempre tentando encontrar uma saída. As pessoas continuam tentando ser livres por seus próprios meios. E em esses extremos partem para suicídio. Bom, agora vamos continuar descrevendo este texto. E há algumas coisas interessantes aqui que é importante ver. A primeira, os caras escravos do pecado, eles gloriam-se no passado. Olha o que eles dizem. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão. Peraí, Jesus, você está falando que nós somos escravos do pecado? Não, não somos nada, velho. Nós somos descendentes de Abraão, nós temos uma promessa. Nós somos da linhagem abrâmica. Eles sempre se vanagloriam daquilo que foi o passado. Né? Porém, eles não criam nessas palavras de Jesus. Toda pessoa, para justificar sua má conduta ou calar sua consciência manchada pelo pecado, faz referências ao passado. Ah, não, no passado era assim, no passado eu era assado. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família era boa. Não sei quantos já tiveram essa experiência de falar com alguém de Jesus e dizer assim, especialmente com aquelas pessoas que têm filhos com problemas de drogas, e você vai falar com os pais e diz assim, puxa, o cara diz, meu filho está com problema de drogas e não sei o que, não sei quanto, precisa de ajuda. E aí você diz, meu amigo, você também está com problemas, você precisa de Deus. Não, eu não faço nada, eu não roubo, não mato, não faço nada. Quem precisa de Deus é meu filho. Você já conversou com pessoas assim? Já se deparou com esse tipo de pessoas? Eu tive uma experiência muito, assim, tive várias experiências, faz pouco tempo aqui com vizinhos aqui do bairro também e tal, mas eu tive uma experiência muito marcante em minha vida, nesse sentido, com meu pai. Logo depois de uns anos que tinha voltado para casa, meu pai estava perto de morrer já, e ele estava meio debilitado, mas ainda conversava, tudo tranquilo. E aí eu fui com o André visitá-lo, passamos um final de semana com ele, e nesse final de semana, na noite, depois de um jantar, falei assim, vou falar de Jesus para meu pai. Já tinha falado em algumas outras ocasiões, mas essa noite eu queria falar para ele. Aí fui conversar, expliquei o evangelho para ele e tudo mais. E aí meu pai disse, meu filho, quem era drogado era você. Quem era marginal era você. Quem estava mal era você. Eu nunca fiz nada de errado, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou o santinho do filme. Não é? Então, assim,
Caraca, eu pensando nisso, parecia Lula. Quase competindo em santidade. Mas assim, você para ver isso, irmão, assim, e as pessoas têm esse conceito de que por o fato de não ter roubado, matado, usado drogas, ou andado de uma forma distorcida na sua vida, eles não precisam reconhecer a Cristo. E estes camaradas com os quais Jesus está falando, estavam nessa posição. Nós somos descendentes de Abraão, não temos nada de que ser acusados. Nós conhecemos a lei, nós aceitamos a lei, nós guardamos a lei. Por que você está dizendo que nós temos pecado? Né? Se nós somos descendentes de Abraão. Então, uma das coisas interessantes que Paulo coloca, eu coloquei aqui esse texto, diz assim: é claro, irmãos, que não penso que eu consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica atrás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio da vitória, essa nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Essa vida para a qual Deus chamou você e a mim também. Essa nova vida. Mas há coisas que nós temos que deixar de trás. Não são suas capacidades, não é sua santidade. Não, porque eu faço isto, porque eu sou mais espiritual. Não. Nós temos que ter humildade diante de Deus para reconhecer que só Deus, que só Jesus pode transformar as nossas vidas. Segunda coisa, esses camaradas que estão presos por o pecado, eles vivem cegados por ele, são enceguecidos por o pecado. João capítulo 8, verso 33, a segunda parte, diz assim: e nunca fomos escravos de ninguém. Eles falando para Jesus. E nunca fomos escravos de ninguém. Os escravos estão cegos quanto ao seu estado espiritual. Esses líderes judeus e os religiosos daquela época estavam convencidos de que eles nunca tinham experimentado a escravidão. E eram muito mentirosos, porque eles já foram escravos dos babilônicos, primeiro. Eles já foram escravos de outras nações. Eles já tinham sido escravizados como nação. E aí eles vêm com esse relato para Jesus e dizem: nós nunca fomos escravos. Mas Jesus não estava falando desse tipo de escravidão política, mas ele estava falando da escravidão do pecado. Mas eles não conseguiam entender isso. Eles estavam de fato escravizados espiritualmente. E muitas das vezes há muitos ainda que estão em esse tipo de escravidão religiosa. Escravos por suas leis, por seu estilo de religião, por sua forma de crença, e não querem acreditar que Cristo é o único que pode libertá-los dessa escravidão que está levando à morte a eles. Então, eles vivem como cegos, guiando outros cegos. Terceira coisa, eles desafiam a Deus. Eles dizem assim: como é que você diz que ficaremos livres? Quem é você para nos dizer que nós somos escravos? Quantas vezes nós chegamos a pessoas e dizemos: sabe o que, cara, você precisa abrir mão disso, você é doente. Você falou com um alcoólatra alguma vez? Ou com um cara viciado? Você está mal, você tem que parar com isso. Não, cara, eu tenho controle do negócio. Eu só fumo um baseadinho de manhã, tranquilo, na boa. Eu não sou escravo. Não, eu só tomo uma pinguinha assim de vez em quando, não sou escravo. Mas o cara não toma uma pinguinha de vez em quando, ele toma sempre, todo dia. Mas ele não reconhece que isso o tem amarrado. E isso estamos falando de coisas corriqueiras. Mas há coisas no nosso interior, no interior das pessoas, que têm dominado seus corações, que têm escravizado suas vidas. Pornografia, coisa que não se expressa, né? Ninguém vê, só você e eu. Na intimidade dos nossos corações. Pornografia, tantas outras coisas. Cobiça, não é? Tantas outras situações que têm escravizado o ser humano. E ele não conseguia dizer. E aí alguém fala contigo e diz assim: pô, quem é você? Não, você está louco. Você está falando o quê? Que eu sou um cobiçoso? Não, eu não sou cobiçoso. Mas por dentro, ele está fervendo em cobiça. Não, você está com problemas nessa área sexual. Não, eu não, cara. Espera aí, isso está resolvido na minha vida. Quem é você para me falar disso? E é o que estava acontecendo com Jesus e com
com os fariseus. Não é? Quem é você? Como é que você diz que vamos ficar livres? Nós não somos escravos, uai. Os escravos, de fato, são petulantes, sabia? Têm a audácia de enfrentar ao próprio Deus. Quarta coisa, vivem no pecado. O escravo, ele vive no pecado. Não tem como não viver no pecado, está escravizado por pecado. Diz assim, João 8,34. Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca, esse é escravo do pecado. Jesus lhes explica que a escravidão a qual ele se refere, essa é a escravidão do pecado, as paixões, o ego, a maldade, os vícios, os maus hábitos. Todos somos escravos, aliás. Já nascemos escravos do pecado, e por isso ninguém pode declarar-se livre a si mesmo. Eu sou livre disso. Não posso, porque o único que pode me libertar é Cristo. Se não há uma palavra de Deus sobre minha vida, em esse sentido de libertação, ele continua sendo escravo do pecado. Continua sendo escravo do pecado. Por isso que Deus se revelou, por isso que Cristo veio ao mundo, por isso que Ele deixou sua glória para se tornar um homem semelhante a você e a mim, para trazer a liberdade para nós. Caso contrário, nós continuaríamos sendo escravos do pecado, mas ainda há gente que é escravo do pecado, há pessoas que são escravas ainda do pecado. E por último, os escravos do pecado vão ser lançados fora da presença de Deus. Escute o que ele disse. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Eu acho esta uma advertência bem séria, que ainda, a quem ainda não foi liberto por Cristo. Somente o filho fica em casa, os escravos não. Os filhos de Deus estão seguros na família. Considere-se, aliás, feliz, você que um dia aceitou a Cristo, você que um dia creu nele, você que um dia e todos os dias caminha e persevera no conhecimento da sua palavra. Considere-se feliz, você que se encontrou face a face com Cristo, com a verdade, e essa verdade está transformando sua vida a cada instante. Considere-se feliz, porque você tem um lugar na casa de Deus. E uma última coisa, irmãos, esta noite. A verdadeira liberdade. O João 8,36 diz assim: "És o Filho de Homem os libertar, vocês serão de fato livres." Ainda que os seres humanos procurem ardentemente liberdade, como já mencionamos, política, moral, econômica e outras tantas, vale salientar que só Jesus oferece uma liberdade diferente e eterna. Só Jesus nos dá uma liberdade eterna, não temporária, não limitada, eterna. E olha só o que diz aqui. Primeira coisa em essa liberdade eterna. Nós somos livres primeiro no Espírito. Cristo nos liberta da condenação do pecado. Se decimos que não temos pecado, estamos nos enganando. E não há verdade em nós. Mas se confessamos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá quê? Cumprirá quê? Cumprirá o quê? Sua promessa. Sua promessa, e que fará? E fará o que é correto. Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda maldade. De toda maldade. Olha este texto. Agora, diz Paulo, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Nós estávamos condenados à morte eterna. Nós já nascemos mortos espiritualmente. Porém, quando nós nos reconhecemos, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós confessamos nossos pecados, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados e mais ainda, nenhuma condenação mais há em nosso espírito. Beleza? Então Jesus nos liberta desse sentimento de culpa, com o objetivo de que tenhamos uma consciência tranquila. Segundo o que registra o autor de Hebreus, capítulo 9, verso 14, olha só o que diz Hebreus. Diz assim: se isso é assim, imagina então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, Ele se ofereceu a si mesmo,
a Deus como um sacrifício sem defeito. E o sangue nos purifica por dentro, tirando nossas culpas. Assim, podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimoniais que não valem nada. Já não praticamos cerimoniais que não valem nada. Gente, que coisa mais poderosa. Ele nos purifica por dentro, Ele purifica nosso espírito, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos ressuscitou de fato. Essa é a realidade espiritual. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo veio e Ele nos ressuscitou, Ele nos limpou, Ele tirou toda a condenação de nossas vidas. Não há mais nada, ninguém que possa condenar a você que está unido com Cristo Jesus. Isso fez Ele por seu sangue derramado na cruz. Segundo, Ele também nós encontramos liberdade também para a nossa alma. Cristo nos liberta das correntes do pecado através do Espírito. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, verso 14. O pecado não dominará mais vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Quantas vezes nós fizemos aquilo que o pecado dizia que nós façamos? Quantas vezes nós fizemos aquilo que o diabo diz que nós façamos? Muitas vezes. Mas quando nos encontramos com Cristo, nós ainda fomos tentados a fazer e muitas vezes nós caímos nisso. Porém, não é mais um domínio sobre nossas vidas. Não é uma prática constante em nossas vidas já. Há uma rejeição em nosso coração. Por quê? Porque há um poder, há uma consciência limpa do Espírito de Deus em nossas vidas, nos incomodando e nos dirigindo, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, dizendo, cara, o que você está fazendo está errado. Você já teve essa experiência? De repente você tomar uma decisão errada ou tentar fazer as coisas que você fazia no passado, e em um momento que você está indo caminhar e em função de fazer aquilo errado, de repente uma voz em tu coração diz assim, cara, espera aí, eu não te tirei daquele lugar para que você volte a esse lugar. Pare com isso. E de repente você, puxa, espera aí, você está fazendo errado, volta atrás. E se arrepende. E isso é o que Paulo está dizendo, já não domina, o pecado já não domina mais a gente, não faz mais parte da gente, não controla mais a gente, não. Se você ainda é controlado por o pecado, então você de fato não nasceu de novo. Se você está sendo controlado por o pecado, você não nasceu de novo. Você não se encontrou com Cristo. Terceira coisa, então nós vimos que Ele nos liberta no espírito, na alma, e uma última, aqui no corpo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, verso 20, verso 21, está? No corpo, Cristo nos liberta da condenação do pecado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. E assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim como também, por estar unidos com Cristo, todos ressuscitarão. É assim que nós temos liberdade. É assim que nós somos livres do pecado. As nossas algemas, as nossas correntes, que ao longo dos anos nos aprisionaram, desde o momento que nós nascimos, aliás, são quebradas quando nós nos entregamos plenamente a Cristo, quando nós cremos nele, quando nós decidimos, por a influência do próprio Espírito, obedecê-lo, para ter uma vida de plena comunhão com Ele. Para fechar, só quero ler com vocês este texto. Romanos 6, 22 diz, mas agora vocês foram livres do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão vida eterna. Essa é liberdade, ter vida eterna. Essa é liberdade. E os caras não entendiam. E muitos ainda não entendem que nós precisamos caminhar para a vida eterna com Cristo. Para isso que veio Cristo, para perdoar nossos pecados e levar-nos para a eternidade. Para isso que Ele nasceu, se tornou homem, para que você e eu possamos ser limpos por o sangue de Cristo de toda a condenação. E você e eu nos tornássemos escravos de Cristo para adorar a Ele e para servir aos outros que não conhecem. É para isso que nós estamos aqui. Então, enquanto nós estamos orando,
nós vamos celebrar a Santa Ceia pensando nesse texto, não é? Se Cristo não viesse ressurgido da morte, esta mesa seria à toa. Esta celebração seria inútil. Se Cristo não viesse ressurgido da morte, você e eu estaríamos perdendo tempo nesse lugar. Porém, Ele ressurgiu da morte, sim. E Ele ressurgiu para nos dar esperança, para ressuscitar nossas próprias vidas quando nós o aceitamos, porque nós também estamos mortos nos delitos e pecados. E essa ação de Cristo em nossas vidas trouxe nova vida para nós.